são muito tímidos. Ninguém descobriu uma coisa. Sim, bom, deixei exercícios bastante, mas também, além disso, eu escrevi uma coisa errada porque eu estava correndo. Bom, primeiro, isso antes eu vou corrigir a coisa que estava errada, um comentário sobre literatura. Claramente, esse trabalho não é meu, mas, bom, essencialmente, você encontra a literatura nesses 4 livros bom, recomendo essa teoria básica, os livros de Falconer. O livro de Pshititsky e Urbansky é um pouco mais avançado, mas também contém os resultados que eu estou apresentando. É muito bom livro como referência. E o último, Mattila, é um ótimo livro, um pouco conhecido, que trata todas as coisas de medidas, e de dimensão de medidas, dimensão de conjuntos, é um ótimo livro, ótima referência, que eu recomendo. Então, vamos voltar para o tema que eu fiz ontem, que eu tratei ontem. Estamos falando de um cookie cutter. Estou considerando um caso bastante simples, que é um cookie cutter definido em 2 intervalos só. Você pode considerar o caso mais geral, com ramos que são mapas afins, que têm a derivada constante AI, e também eu considerei um momento os inversos FI, que são contrações por uma ração RI. Eu defini a medida de Bernoulli, que é invariante e de fato ergódica para essa transformação. E eu estava considerando a dimensão local daquela medida, bom, de qualquer medida, mas em particular da medida de Bernoulli. Eu fiz a conta para uns exemplos, aí estão os erros. O primeiro eu esqueci o log, claramente você não pode cortar o log. Então essa fórmula correta, o número correto da dimensão em 0. Para esse caso especial, onde 0 é um ponto fixo do primeiro ramo, e depois a dimensão local 1.1, e depois a dimensão para um ponto típico com respeito àquela medida ergódica. Então, dá uma impressão que você tem vários valores possíveis da dimensão local para essa medida, e você gostaria de saber, bom, quais são esse é um motivo para uma espécie de, parte do formalismo termodinâmico, se chama análise multifractal. Você gostaria de saber quais são os valores possíveis de dimensão local e quais são os conjuntos de nível que têm esses valores e qual é o tamanho desses conjuntos. Então, você está considerando o seguinte: dar um valor, eu vou chamar beta, talvez. Bom, seria talvez não negativo. Consideramos o conjunto, vou chamar D para a dimensão, que são todos os pontos no cookie cutter, onde a dimensão existe e é igual a beta. E você gostaria de saber para que beta esse conjunto é não vazio e qual é o tamanho desse conjunto. Bom, tamanho, uma vez estamos falando da dimensão local, vamos considerar o tamanho. Bom, tamanho dos conjuntos de beta no sentido da dimensão. Bom, aqui tem várias opções para considerar a dimensão. Eu vou considerar a dimensão de Hausdorff. Bom, da mesma forma, você também poderia considerar os conjuntos de nível dos pontos para os quais a dimensão não existe, mas isso é uma outra história, isso leve. Só mostra que essa teoria tem muitas saídas, muitos problemas muitas perguntas que você pode perguntar, que não vou tratar nesse curso.
Então, gostaríamos de saber um pouco mais sobre esses níveis de conjunto. E, bom, tem que explicar aqui a dimensão de Hausdorff, como um curso é simples. Então, vou definir a dimensão de Hausdorff. Aqui estamos num conjunto, um subconjunto em R, na reta, que, bom, que pode ser um conjunto compacto, que pode ser aberto, que pode ser bastante complicado, ainda não está claro, pode ser denso no intervalo 0,1, pode ser um ponto só, depende ou pode ser vazio. Então, gostaríamos de considerar conjuntos arbitrários. Bom, talvez eu vou agora começar com uma novo quadro. Então, seja talvez Y, um conjunto R, bom, isso está, ou talvez RK, um número inteiro, um conjunto, chamamos uma família enumerável de conjuntos, uma cobertura, uma delta cobertura para um certo delta de Y. Se, bom, no primeiro Y faz parte da união desses conjuntos, e segundo que o diâmetro, que vou notar assim, de todos os conjuntos seja menor ou igual de delta. Isso é uma delta cobertura de Y. E dado uma delta cobertura de Y, podemos introduzir a seguinte quantidade. Dado um t maior ou igual de zero, nós chamamos uma função H como os índices delta e t. T vai ter o papel de uma dimensão de Y. O ínfimo da soma dos diâmetros dos conjuntos elevado a t, onde o ínfimo é sobre todos os delta coberturas de Y. Ok? Isso me define uma quantidade que tem certas propriedades de uma medida exterior. E depois definimos uma outra quantidade X, HT, mandando delta para zero. Bom, você pode verificar com um exercício que esse limite realmente existe, é uma qualidade bem definida. Bom, isso se chama a medida de Hausdorff, como um parâmetro t de Y, e pensa que t é uma dimensão de, bom, tem o papel da dimensão do conjunto. Ok? Bom, observação, antes de definir a dimensão de Hausdorff, se temos um parâmetro t maior do que S, e damos uma olhada, vamos pegar uma delta cobertura e vamos dar uma olhada nessas somas sobre o diâmetro de UI elevado a t, que posso escrever como UI elevado a S mais t menos S, que agora, se UI é uma delta cobertura menor ou igual de a soma, posso tirar o delta em frente, elevado a t menos S, UI elevado a S.
Então, o que acontece? Vamos supor se a t-medida de Hausdorff, de y, para o parâmetro, não, desculpa, ts, S, fosse finita. Ok? Então, isso significa que para delta bastante pequeno, próximo de zero, para delta próxima de zero, bom, eu estou não fazendo uma demonstração, só dando argumento, eu sei que para tem delta coberturas, então existem qualquer delta cobertura me dá uma soma que está finita, ok? E uma delta cobertura. E bom, que eu dou uma olhada naquela desigualdade, então isso vale para qualquer delta bastante pequeno, então isso é finito, vale para qualquer delta arbitrariamente próximo para zero, então posso concluir que, portanto, a soma dessas curvaturas, o diâmetro elevado t, é uma quantidade finita e, portanto, como eu fiz o argumento para qualquer delta curvatura, delta arbitrariamente perto de zero, posso concluir que de fato, essa medida de Hausdorff com parâmetro t é igual a zero. Então, uma vez que eu sei que a medida com parâmetro S é finito, posso concluir que a medida com parâmetro t é igual a zero para qualquer t maior que S. Então, temos esse comportamento do parâmetro. Então, se eu tenho S, onde a medida de Hausdorff R é um valor finito, a partir desse parâmetro é igual a zero. Ok? Então, isso nos leva para a definição da dimensão de Hausdorff, que é o menor parâmetro onde a medida de Hausdorff é zero. Então, dimensão de Hausdorff é o ínfimo de parâmetros t, tal que a medida de Hausdorff fosse igual a zero. Bom, de fato é igual ao sub, tal que a medida de Hausdorff é infinito, então, que não mostrei, mas você pode pensar um pouco como mostrar isso. Temos o comportamento desse tipo. Quê? Sim, você usa os mesmos argumentos. Você tem esse comportamento que a medida de Hausdorff é ou infinito, ou zero. O parâmetro crítico se chama, per definição, a dimensão de Hausdorff. E no momento, para t igual à dimensão, você pode ter três casos, ou a dimensão é infinito, ou zero, ou um valor no meio, que depende do exemplo. Então, vou fazer nenhum. Bom, aqui pode ser finito ou zero, ou finito, depende dos exemplos. Ok. Bom, umas propriedades da dimensão.
você gostaria que dimensão tenha a ver uma coisa com a sua intuição no espaço euclidiano. Então, primeira propriedade, se você tem um conjunto aberto, então a dimensão em RK e a dimensão de Hausdorff é igual à dimensão do espaço, K. E no segundo, você tem uma monotonia, se você tem dois conjuntos, um contido no outro, então a dimensão do segundo não é menor. Depois, uma coisa importante é a dimensão de Hausdorff de uma união enumerável e o sub das dimensões dos conjuntos. Se y fosse enumerável, e aqui temos uma propriedade bastante interessante, outra vez, que mostra que a dimensão às vezes não é uma quantidade muito útil, talvez. A dimensão de Hausdorff é igual a zero. Em particular, você tem os números racionais, no intervalo 0, 1, por exemplo, que um conjunto é enumerável, mas é denso, mas tem dimensão igual a zero, então você às vezes vai tirar a conclusão que a dimensão de Hausdorff nem sempre é uma boa quantidade para as aplicações, mas depende do contexto. Para os conjuntos fractais é muito útil, mas para outras situações talvez não. Então, o que mais temos aqui? Talvez umas propriedades da medida, porque vamos necessitar. Vamos deixar isso. A medida de Hausdorff parâmetro T de uma união disjunta é igual à soma das medidas. A soma. Ok? Bom, eu acho que isso não é muito difícil mostrar usando a definição. Bom, tem a ver, a medida claramente tem a ver com a medida de Lebesgue em RK. Bom, você tem uma fórmula em termos do volume da bola em RK, a bola unitária, que aparece como um fator. E para T igual a K, você tem essa relação, então corresponde da sua intuição, do medida de Lebesgue. E a última coisa que eu vou necessitar, se F fosse uma transformação Lipschitz, que tal que, bom, não somente Lipschitz, mas uma similaridade com um fator R, você pode pensar nas contrações FI que eu usei. Então, se isso vale para qualquer ponto onde a função é definida, então a medida de Hausdorff da imagem de um conjunto Y é igual àquele fator de contração vezes elevado a t vezes a medida do conjunto para qualquer conjunto. Então, a constante de Lipschitz entra com um fator elevado a t no... Eu disse não necessariamente uma contração. Pensa que F fosse a contração que... afim. Ok?
Ok, então, usando essas pequenas propriedades, podemos tirar a primeira conclusão, a fórmula de Moran, que a dimensão de Hausdorff do cookie cutter X. Bom, de facto, o cookie cutter X tem uma história um pouco mais extensa que eu não expliquei. De fato, você pode mostrar que ele pode ser escrito como essa união tem uma propriedade de autossimilaridade. E, de fato, é o único conjunto compacto não vazio que satisfaz essa relação que um ponto fixo tem uma certa contração no espaço de conjuntos. Tem uma história bastante interessante que não expliquei. Então, X tem essa propriedade que é autossimilar. X é igual à contração 1 de X união com uma contração 2 de X. Então, o cookie cutter X que nós estamos considerando, bom, essa é uma união disjunta pela escolha das transformações e satisfaz tem a fórmula de Hausdorff que S, ou T, onde T é o número desfazendo contração 1 elevado a T mais contração 2 elevado a T é igual a 1. E essa fórmula se chama fórmula de Moran, que foi o cara que mostrou o cookie cutter, ou a cookie cutter, não sei se é feminino ou masculino, X, que tem essa propriedade. Então, não é uma definição, mas só para ilustrar que eu estou falando e para usar na demonstração. Satisfaz o seguinte: a dimensão de Hausdorff é o número do T, que é o número que satisfaz essa relação. RI são as contrações dos inversos, ramos inversos da transformação T. Ok? Demonstração. Sim, eu sempre estou falando desse exemplo de dois ramos afins, pode ser assim ou assim, ou eu fiz assim, que tem essa transformação T, Fi são os ramos inversos de T, e que tem o comprimento I1 igual R1, I2 igual R2, que são exatamente as taxas de contração das contrações FI. Ok? Então, vamos lá. Vamos considerar a dimensão de Hausdorff do conjunto T, que pela essa relação é a soma de F1 de X mais F2 de X. Ok? Bom, agora eu sei que são contrações com taxas RI. Então, vou escrever usando essa fórmula, R1 elevado a T da dimensão T de X mais R2T igual a T de X. Temos essa relação. Bom, agora eu uso o facto que eu não mostrei, mas você tem que acreditar que você pode mostrar que, de fato, vale essa relação. E assim, usando que podemos concluir que vale essa fórmula. Bom, como disse, eu não mostrei isso para que não tenha tempo de mostrar tudo. Então, isso dá uma
uma ideia rápida da fórmula de Mordan que vamos necessitar na última aula, em um momento. Bom, essa é a dimensão de Hausdorff do conjunto do cookie cutter, conjunto inteiro. Não, eu gostaria de chegar nos conjuntos de nível. Sim. Sim. É. Muito obrigado. Claro. Os outros valores dessa dimensão, os outros valores é o zero ou o infinito. Obrigado. Então, essa é a dimensão de Hausdorff do conjunto inteiro. Eu gostaria de chegar nos conjuntos de nível. Esse d beta que está, em geral, vão ser uns conjuntos fractais que eu tenho que analisar. Por isso, necessito mais um pouco de teoria de dimensão, que eu gostaria de explicar. Se eu tenho tempo, eu gostaria de mostrar tudo. Então, temos o seguinte princípio de distribuições de massa, que não somente é importante para esse cálculo de dimensões de cookie cutters, mas tem aplicação, bom, você certamente pode encontrar isso também em outros contextos, que, bom, acho que os origens são relacionados como nome Frostman, mas uma ótima referência são os livros de Mattila e de Falconer. Então, vamos sempre supor que Ni seja uma probabilidade. Então, esquece um momento a nossa medida de Bernoulli Mi, e de fato vamos aplicar isso para uma outra probabilidade. E vamos supor que, bom, vai ser uma probabilidade no nosso conjunto X, e vamos supor que sempre a probabilidade que tem essa, bom, infinito uma probabilidade, mas seja positivo. Então, dá medida positiva um conjunto X que, bom, talvez vamos usar Y, porque vamos pensar que vai ser o nosso conjunto de nível que vai ter o papel do conjunto Y. Ok, então temos o seguinte lema. Seja C um número positivo, tal que o valor seguinte, para todo X em X, temos aqui o lim sub, bom, esse talvez também positivo, R elevado a S, que é a concentração de medida. Bom, agora não é uma concentração exponencial, não sei como formular isso. Se isso fosse uniformemente limitado por C, ok? Então, para esse parâmetro S, então vale que a medida de Hausdorff de Y, bom, estou com X, Y, começo a me enrolar. Medida de Hausdorff, parâmetro S é maior ou igual da medida de Y sobre C. Esse é o primeiro resultado. E temos um resultado parecido para dar uma cota inferior. Usando
também a concentração de medida em um ponto X. Então, vale que isso menor ou igual isso. Então, são duas propriedades. Talvez eu vou deixar a demonstração no momento, porque não sei quanto tempo vai restar. E vamos no primeiro tirar uma conclusão desse lema, e depois, se tem tempo, vou voltar mostrando esse lema. Então, o lema onde quero chegar, que vamos usar, que é de Frostman. Com um N ou dois N? Eu nunca sei, eu acho que com dois. Lema de Frostman. Seja uma probabilidade em X, em um Y, um conjunto Y, e satisfazendo essa relação. Satisfazendo o seguinte. Para todos pontos no conjunto existem dois parâmetros reais, não negativos. Está aqui para todo ponto. Eles me dão uma cota da dimensão local da medida Ni. Bom, aqui eu usei o lim-inf. Então, para a definição da dimensão local, eu usei o lim, mas esse teorema vale um pouco mais geral. Eu defini a dimensão local não somente para uma medida invariante, mas para uma probabilidade qualquer. Então, se isso vale essa relação, então temos a relação que D1 me dá uma cota inferior da dimensão de Hausdorff e D2 uma cota superior da dimensão de Hausdorff. E Y é um conjunto qualquer. Sim. Sim, necessito. Eu necessito uma medida, uma probabilidade, uma medida que é finita e dá a medida positiva no conjunto. Sim, exatamente. Bom, eu vou construir uma medida que não vai ser invariante, que vai ser uma medida qualquer, não necessariamente uma medida de... Bom, eu não vou usar a medida de Bernoulli, vou construir uma outra medida, mas que tem uma propriedade que dá valor positivo, que de fato é suportado nos conjuntos de nível. Bom, esse é um ponto crítico, um ponto sensível que você tem que mostrar que essas medidas você constrói tem medida total ou medida positiva nesses conjuntos de nível, que só vou anunciar, não vou mostrar. Esse é o ponto-chave das demonstrações, em maioria dos casos. Mas não vai ser a Bernoulli, vai ser uma outra medida. Então, a demonstração daquele lema, Frostman. Então, vamos mostrar essa desigualdade. Então, seja
D um parâmetro menor que D1, e vamos mostrar que D é uma cota inferior da dimensão de Hausdorff para um valor qualquer, então D1 vai ser uma cota inferior da dimensão de Hausdorff do conjunto. Então, se D é menor que 1, para que todo R é suficientemente pequeno, R suficientemente pequeno, temos que a log da bola, a medida da bola, é maior do que D, que implica, bom, eu posso escrever isso como medida da bola é menor do que R elevado a D, então tenho que a medida da bola, eu tenho isso uniformemente, então o que eu necessito em qualquer ponto que o lim sub dessa fração, R para zero, é certamente menor do que 1. 1. Ok? Então pega qualquer ponto, fixa x, eu sei que para R suficientemente pequeno vale essa quantidade, então o lim sub dessa fração é menor que 1. Talvez para todo x no conjunto, para todo R suficientemente pequeno, vale essa quantidade, então vale essa relação. Então eu posso pegar C é igual a 1 no meu lema anterior. Eu vou escrever. Bom. Planejei mal o meu espaço. Então, deixe-me continuar assim. Então, podemos concluir. O lema implica que estamos no primeiro caso, aqui para esse parâmetro D, a dimensão D de Y é maior ou igual da medida ni de Y, e agora uso o fato que é positivo. Então, a medida de Hausdorff de parâmetro D é positivo, e, portanto, a dimensão de Hausdorff de Y é menor, não, desculpa, é positivo, menor me enrolei. Maior ou igual de D. Bom, eu mostrei isso para qualquer D que é menor do que D1, então, portanto, posso concluir como D foi arbitrário, segue que a dimensão de medida do conjunto é maior ou igual de D1. Bom, isso mostra uma desigualdade ou outra igualdade e a demonstração similar, que eu não vou fazer, eu vou deixar como um exercício. Tenho mais 5 minutos? Então posso dar uma ideia da demonstração do outro lema. E na próxima aula vamos aplicar
o lema de Frostman para uma medida que vou construir para usar para considerar a dimensão de Hausdorff dos conjuntos de nível. Ok, então demonstração. Eu vou considerar o primeiro parte. Então, seja delta um número positivo, eu estou considerando o conjunto ni delta, y delta, que são os pontos em πy, onde vale então, estou supondo que tem essas constantes C e S, que satisfazem a hipótese. E isso vale para todo R menor que delta para epsilon positivo. Então, para qualquer ponto x existe epsilon, tal que isso vale para R menor ou igual a delta. Bom, assim segue que o lim sub dessa quantidade que estou considerando é menor do que C menos epsilon. Epsilon depende de x. E seja UI agora uma delta cobertura de y e, portanto, de y delta. E para tal conjuntos UI, tal que eles intersectam o delta, temos o seguinte, temos que, bom, certamente UI está contido na bola que tem o raio, o diâmetro de UI, onde x é um ponto na intersecção. UI y delta. Ok? Então, encontramos um ponto na intersecção que satisfaz essa desigualdade. Bom, assim, a medida de μi, usando essa propriedade, é menor ou igual do... Bom, no primeiro, a inclusão. Menor ou igual da medida da bola, que é menor ou igual, agora usando essa desigualdade. E como a diâmetro é menor que delta, posso aplicar a fórmula em cima. Ok? Bom, assim posso agora calcular a medida do conjunto mi delta, que é menor ou igual da soma das medidas de UI. Bom, aqui vou pegar a soma sobre os conjuntos que intersectam y delta. Ok? É menor ou igual da soma usando essa desigualdade em cima, e isso certamente menor do que menor ou igual do que essa soma
simplesmente esquecendo o Y. Bom, como a cobertura foi arbitrário, tenho a seguinte relação. A medida... Então, isso são os conjuntos que me dão uma cobertura de Y delta. Então, isso me dá uma... Como a cobertura foi arbitrária, isso tem o papel do medida de Hausdorff como os parâmetros delta t. Então, posso cortar isso, estimar isso por delta S do conjunto Y delta vezes C. E certamente isso menor ou igual do bom, aqui são várias etapas. No primeiro eu posso eu posso concluir que isso menor ou igual da medida de Hausdorff de parâmetro S do conjunto inteiro. Bom, agora concluindo como os conjuntos delta preenchem, bom, estão crescendo para Y. Se o delta vai para zero, se delta é decrescente, converge para zero, podemos concluir que, de fato, a medida do conjunto inteiro é menor ou igual da medida de Hausdorff vezes a constante C, que mostra a primeira parte daquele lema. Outra parte do lema é similar. Bom, eu vou parar. Eu vou continuar como mostrando a fórmula da dimensão de Hausdorff dos conjuntos de nível no sábado. Eu peço desculpa que esse curso tem duas partes, que o homem me perguntou se eu posso fazer 2 palestras, depois ele continua com um tema um pouco diferente e posso continuar no sábado, porque ele tem uma filha pequena em casa, então não posso ficar no sábado. Eu disse que não, sem problema, mas me enrolei um pouco. Mas eu acho que é melhor te explicar tudo com calma e não ficar correndo. E assim, pensei no sábado falar de outros temas, mas eu quero não correr e fazer tudo com calma, então concluir a terceira palestra no sábado com uma continuação desse tema e não falar de outras coisas. Eu acho que você concorda.